Olá, sétimo ano, aqui é a professora Daniele para mais uma videoaula. Lembrando que a gente está dando continuidade aos conteúdos do livro didático e hoje a gente vai trabalhar o capítulo 12, que fala sobre o reino plantae, a biodiversidade vegetal. Bem-vindos ao terceiro bimestre. A partir de agora a gente vai trabalhar os conteúdos dessa terceira etapa. Espero que vocês estejam assistindo as videoaulas, fazendo as atividades do livro e tirando as dúvidas através das aulas do Zoom. Vamos lá. Só para a gente relembrar, nós já estudamos a classificação dos seres vivos, que foi instituída por Linneu, lá no século XVIII ainda, e ele dividiu e categorizou os seres vivos para ser melhor material de estudo. Então, dentro dessa classificação, a gente tem os reinos, o filo, a classe, a ordem, família, gênero e espécie. Dentro dos reinos, nós começamos a estudar cada um separadamente. Estudamos o reino Monera, que são as bactérias, os protistas, que são os protozoários, e os fungos, que na verdade é o reino fungi. A partir da aula de hoje, a gente vai conhecer o reino Plantae, que são as plantas. De uma forma geral, falando sobre uma característica das plantas, elas têm as células eucariontes, ou seja, elas possuem núcleo, são formadas por muitas células, são multicelulares, tem tecidos, vocês vão ver com mais detalhes nas próximas aulas. E uma das principais características dela é que ela é autótrofa, ou seja, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, todas as plantas, seja flores, seja árvores ou até mesmo gramas, gramídeas, elas realizam a fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Falando um pouquinho sobre a classificação das plantas, a gente tem duas grandes classificações, que são as criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas, elas são divididas em briófitas e pteridófitas, e a diferença entre elas são os vasos, que uma possui vasos condutores e a outra não. As fanerógamas, a gente já está falando de plantas maiores. Então, o que vai diferenciar as gimnospermas da anginospermas são os frutos. Uma vai possuir sementes cobertas por frutos e a outra não. Flores também, A flor vem antes do fruto. Esses nomes são um pouco mais complicados, mas o importante é a gente entender as diferenças, entender as características agora, tá? Não somente decorar ou gravar todos os nomes, que é um pouco mais difícil porque vocês estão tendo contato agora com esses nomes mais botânicos. Vamos continuar, gente. Falando um pouquinho sobre as briófitas, as briófitas está lá dividido entre as criptógamas. Elas são plantas primitivas, porque elas não possuem vasos condutores. Elas são bem pequenas e os representantes são os musgos. Vocês provavelmente já viram alguma pedra ou algum solo que tem como se fosse um tapetezinho de vegetais? Então, aquela região ela está coberta de musgo, escorregadio. O musgo, ele não possui vasos. Assim como o corpo humano possui vasos que transporta sangue, as plantas possuem vasos que transportam água e nutrientes. A gente chama esses vasos de vasos condutores de seiva. E os musgos, eles não têm. Eles passam água pelo organismo de uma célula para outra. Por isso que eles são pequenos, E um outro representante são as hepáticas, que também são folhas bem pequeninas, que formam também no sentido horizontal, e tem aí a imagem representando um exemplo dela. Sobre a reprodução, eles têm gametângios, que são órgãos reprodutores. Tem tanto feminino quanto masculino. Isso pode estar numa única planta ou pode estar em plantas diferentes. Então, a gente chama do sistema reprodutor masculino de anterídeo e o feminino de arquegônio. E aí os gametas vão ser o masculino o anterozoide e o feminino a oosfera. Como acontece isso? Através da água. Lembra que eu falei que eles são dependentes da água? Então, o gameta masculino vai sair do sistema reprodutor masculino e vai encontrar o gameta feminino dentro da planta feminina, formando o que a gente chama de zigoto. E a partir daí vai vir uma nova planta. Então, nesse esquema aí, à esquerda, vocês veem os dois gametófilos, o encontro dos gametas até o crescimento da planta e assim sucessivamente.
Agora, as pteridófitas, elas são vasculares, elas possuem já vasos, porém elas ainda dependem de água para se reproduzir. Um exemplo são as samambaias e as avencas, tá? Elas possuem raiz, caule e folhas, diferente do musgo. O musgo não possui raiz completa, caule completo, tampouco folhas. Elas são um pouco mais desenvolvidas, mas elas dependem da água para a reprodução. Essa segunda imagem aí, cheia de pintinha, pontinho na folha, é o que a gente chama de soro. O soro tem a ver com a reprodução das pteridófitas, a reprodução das samambaias. Esses soros são os esporos, que eles saem da folha da planta através do vento ou da água e eles vão encontrar um outro sistema reprodutor feminino, né, para poder surgir uma nova planta. Então, eles saem pela água ou pelo vento até encontrarem um outro sistema reprodutor feminino e daí surgir uma nova samambaia. Agora falar um pouquinho sobre a classificação das fanerógamas. São plantas que possuem semente, tá, gente? Essas plantas que a gente vai ver agora são árvores, podem ser arbustos, podem até ser flores, mas possuem sementes. Elas também são chamadas de traqueófitas. E uma forma de classificar elas é através da presença de flor. Elas têm dois nomes específicos. O primeiro é as gimnospermas, que são árvores que não possuem frutos, ou seja, as sementes são nuas, que a gente chama. E as angiospermas, que são árvores que possuem flor. E é a partir da flor que surge o fruto, e dentro do fruto a gente sabe que tem a semente. Então, vamos por partes. As gimnospermas, elas são totalmente independentes da água. Elas, sim, têm vasos condutores, até porque são plantas maiores. Porém, elas não possuem frutos. As suas sementes são consideradas nuas. Um dos representantes é o pinheiro, as sequoias, as cicas e entre outros. A sequoia é uma das árvores mais altas do mundo, né? Na verdade, a árvore mais alta do mundo é uma sequoia. Está localizada, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Como se dá a reprodução dessas plantas, né? Através da polinização. Lembra que vocês já viram a importância da abelha para polinizar, para tirar o pólen de uma flor e levar para outra? Nas gimnospermas acontece o mesmo, só que sem a flor. Acontece através do fruto, né? Da semente. A própria semente vai se dispersar, vai cair ou vai ser levada pelo vento, até encontrar um outro sistema reprodutor. Então, concentrem aí nessa informação. As gimnospermas possuem só semente. Agora, falando das angiospermas, elas possuem flores e frutos. Nem sempre elas possuem frutos, mas flores é bem certo de todas terem, até porque o fruto só vai vir depois da flor. Então, elas possuem flores para ser polinizada pelos insetos e também para dar, o fruto serve para proteger a semente. Outra de classificação, outra diferença que tem no livro de vocês, se trata das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Isso tem a ver somente com as angiospermas, tá? O que isso significa? Existe uma parte da planta chamada de cotiledone, que são as folhas primitivas do surgimento da planta. Algumas plantas possuem um único cotiledone, que é o caso do milho, aí no exemplo para vocês, e outros possuem dois, que é o caso do feijão. O que isso vai diferenciar? Dependendo de conforme for a sua origem, né, o seu surgimento, esses cotiledones, né, essa classificação, pode trazer também novas características no decorrer do crescimento da planta. Se a gente olhar na tabela ao lado, a gente percebe que as plantas que possuem dois cotiledones têm as folhas com nervuras paralelas, né? Paralelas não, reticulares. Tem a raiz axial, que cresce somente para baixo. Tem as flores com pétalas com múltiplo de 4 ou de 5, diferente das plantas que têm um cotiledone, que vai ter, sim, as folhas com nervuras paralelas, vai ter a raiz em estilo cabeleira, né, que se expande. E vai ter flores diferentes também com múltiplos de 3 pétalas. Então, essa é uma diferença mais para quem está estudando botânica, né? Para quem quer um maior domínio das plantas. Mas é interessante a gente saber que existe e que o que é cotiledone, que são as folhas iniciais do surgimento da planta.
Agora eu vou passar para vocês o gabarito lá do livro, vou pedir que vocês façam a página 160 e 163, tá? Os gabaritos estão aqui, depois vocês olhem com calma. Vou estar corrigindo e tirando as dúvidas também na aula do Zoom. Então, não perca a aula no Zoom. Até a próxima aula, continuem estudando e se cuidem. Tchau, tchau!